O secretário executivo de Parcerias e Estratégias da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Marcelo Bruto, o especialista em engenharia de tráfego, Estênio Coentro, e a jornalista Roberta Soares. Rádio Jornal. Debate em rede. Oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias Diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias Diariamente, aqui nós cuidamos de você. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Um dos mais importantes meios de transporte público da região metropolitana, o metrô do Recife atende cerca de 160 mil pessoas todos os dias. E antes da pandemia de Covid, esse número chegava a 400 mil pessoas. A possibilidade de percorrer longas distâncias mais rapidamente e a de integrar trajetos sem pagar novas passagens são as principais vantagens percebidas pelos usuários. Por outro lado, a superlotação, o desconforto e as frequentes falhas estão entre as queixas mais comuns de quem depende do modal. Do ano passado até o momento, já ocorreram mais de 130 paralisações, mesmo que parciais, no sistema. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre a importância do metrô do Recife, as dificuldades no atendimento e, evidentemente, o que podemos esperar desse modal tão importante de transporte aqui na região metropolitana, como é, na verdade, em qualquer grande cidade deste planeta. Nós agradecemos inicialmente e damos o nosso bom dia ao superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Recife, a CBTU, Carlos Pereira. Superintendente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner Gomes, bom dia, Marcelo, bom dia, Estênio, bom dia a todos os ouvintes. A gente agradece também a presença do secretário executivo de Parcerias e Estratégias da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, a CEPLAG, Marcelo Bruto da Costa Correia. Secretário, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wagner, bom dia, Roberta, Estênio, Carlos. Um abraço a todos, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui para discutir assuntos tão importantes. Esse debate que inclusive foi sugerido pelo engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, Estênio Coentro, no último encontro que tivemos aqui. Estamos atendendo o seu pedido, doutor Estênio, e seja mais uma vez bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença. Ao tempo que eu parabenizo o Sistema Jornal do Comércio pela iniciativa, pela importância que tem esse debate, eu cumprimento você, Wagner, Roberta, Marcelo, e o superintendente do metrô, Carlos. Realmente é muito importante esse debate. Ele não deveria acontecer somente de vez em quando, ele deveria acontecer todo dia, porque ele impacta muito na vida de 4 milhões de pessoas que moram na região metropolitana. Em meu nome, em nome do CREA, eu agradeço a honra de participar desse debate. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. E, Roberta, temos um problema enorme, não é? Muitas informações a discutir aqui no programa, tirar muitas dúvidas, pensar muito sobre o futuro, e o tempo é muito curto. Portanto, nosso bom dia para você, muito obrigado e vamos começar logo no trabalho aqui. Bom dia a todos. Eu queria começar com uma pergunta que todo mundo quer saber, quem usa, quem não usa, e que eu acho que cabe bem aos três convidados, cada um no seu papel. Temos o Estado, temos a União e temos o técnico especialista que pode nos ajudar. O metrô do Recife vai ser concedido, de fato, para a gestão da iniciativa privada. O que podemos adiantar disso? Então, aí eu queria que o superintendente falasse um pouco dos estudos, de como a coisa está caminhando e do problema que vai ser também essa concessão, a questão do custo que vai ter que ser investido. Estênio poderia fazer essa avaliação da importância desse passo ou não, e das consequências, e Marcelo, que é o Estado, é que vai ter que receber. Se Marcelo não quiser receber, a coisa complica, porque o metrô, para ser concedido, precisa vir para o Estado. E para explicar para a população, é concedido, não é privatizado, porque privatizado é quando você vende de uma vez. Conceder não, vai e volta um dia. É isso. Bom, então vamos começar pelo superintendente Carlos Ferreira. Pois não, superintendente?
Veja só, com relação a essa eventual aí concessão, né, privatização, que tem se falado aí muito, isso aí está afeto, Roberto, como você sabe, a administração central, que aqui a nossa superintendência, para quem não conhece, ela é subordinada à administração central, que hoje está em Brasília. Então, assim, foram feitos alguns estudos, né, o BNDES aí teve aí desde há um tempo fazendo estudos, mas, assim, eu não tenho essa informação para dizer quando vai acontecer, se vai acontecer. Isso aí também, como você colocou, Roberto, aí passa pelo Estado, né? Se o Estado, aí as tratativas também que tá no desenrolar aí com o Estado, eu também desconheço. Mas, assim, no âmbito da companhia, a que avançou até agora foi a de Belo Horizonte, né? Foi noticiado em Belo Horizonte, até o presidente Bolsonaro esteve lá na quinta-feira passada, no dia do ferroviário, inclusive, e aí já avançou bem a situação de Belo Horizonte. A daqui nossa, aqui do Recife, região metropolitana, realmente ainda está em fase de estudo. Eu não tenho nem ciência ainda da conclusão desse estudo lá que foi realizado pelo BNDES. Doutor Stênio. Está fechado seu microfone agora. Vamos lá. Eu acho que a questão aí não é pensar se vai, como vai, porque vai. Eu acho que é uma obrigação do Estado de Pernambuco, que é responsável pelo transporte das pessoas na região metropolitana, se antecipar essa jogada e pedir esse metrô. Eu acho que a obrigação do Estado de Pernambuco, a responsabilidade que ele tem em oferecer um serviço de qualidade é do Estado. Essa questão, para mim, é absolutamente superada. Falta decisão política do governo do Estado de pedir o metrô para ele, porque, sem sombra de dúvidas, é o eixo principal de transporte da região metropolitana. Em Salvador, o metrô opera concessionado para a CCR, está previsto investimento de 5,6 bilhões de reais, é privado, mas sob controle do Estado. Em Fortaleza, é uma economia mista, a sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é bem menor do que o de Salvador, mas já está na mão do Estado também. Então, em São Paulo, ele é estadual, ou seja, quem é que tem responsabilidade pela região metropolitana, legal, política e institucional? Não é o governo federal, é o Estado de Pernambuco. Então, eu acho que esse primeiro ponto não tem o que se discutir, tem aqui o Estado tomar a frente e dizer: eu quero o metrô porque eu tenho responsabilidade com a qualidade do transporte público na região metropolitana. Eu não vou submeter a população a pegar esses ônibus aí, um serviço de má qualidade que é prestado, né? E fazer isso. A população não merece isso, não. Tanto que nem merece, nem está querendo mais. O transporte por ônibus, que já atingiu 2,7 milhões de passageiros, caiu para 1,2 milhão, né? Recebe 250 milhões de reais de subsídio por ano. Recebe faixas azuis e nem por isso a tarifa cai. Ou muito pelo contrário, a tarifa é uma caixa preta. Ninguém sabe exatamente o que é que está ali dentro, né? Os conselhos que tratam dessa questão, Marcelo Bruto conhece bem, são conselhos enormes, mas quem decide são lá alguns poucos, como a gente diz na linguagem nossa. É a chapa branca quem tem maioria, são os representantes do governo do Estado que decidem a tarifa. Ou seja, está precisando arrumar tudo. Primeira coisa é o desejo de assumir esse metrô, tem que o Estado se manifestar. Isso é uma necessidade, é imperioso que isso aconteça. Segundo, tem que botar transparência nesse processo. O transporte público não é caixa preta, tem que ser transparente. Tem que pedir ao Tribunal de Contas para auditar essas contas, para saber exatamente o que é que está sendo gasto. Porque se o sujeito, a empresa de ônibus, recebe 60, 70 quilômetros de faixa exclusiva azul para circular, se tem redução de custo de 1/3, até 100%, até 50% de redução de custo, gasta menos diesel, menos pneu e a tarifa não cai, quer dizer, tem que abrir essa caixa preta. Então, a primeira abordagem, Wagner e os ouvintes, é que tenho certeza que o governo do Estado tem que sim assumir. Agora, se ele vai contratar a operação, enfim, é outra questão, mas que o Estado tem que assumir, tem. Essa é a minha primeira avaliação. Secretário Marcelo Bruto, o Estado pretende assumir essa responsabilidade?
Sim, bom dia. Não posso deixar de falar rapidamente, meu amigo Estênio, rapidamente, sobre o que ele falou anteriormente, né? Eu não faço parte hoje da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas estive lá por 2 anos e posso dizer assim, não é que as contas estejam abertas, elas estão escancaradas aí, Estênio, para que as pessoas, especialistas, população, representantes do Conselho Superior, que nos últimos anos têm sim tido uma atuação muito forte na área do transporte público, todos os temas extremamente relevantes na área do transporte público têm sido debatidos na sociedade civil através do Conselho, o próprio Carlos participa, e o Estado nos últimos anos fez um enorme esforço para que esse Conselho fosse cada vez mais aberto, que as contas e os temas fossem debatidos abertamente. Esse esforço de transparência é um processo, evidentemente que ele tem um caminho a ser percorrido e melhorado, mas eu não posso deixar de registrar esse ponto, assim, não só o papel importante que o Conselho Superior de Transporte Metropolitano hoje exerce, não só com representantes do Estado, mas da sociedade civil, para debater os principais temas de transporte metropolitano, mas a abertura que hoje existe em relação às contas. Lá no 2018, 2019, já se abrem as contas, se apresentam, se debatem em conselhos. Eu acho que seria até interessante a gente discutir um pouquinho mais com isso em outro assunto, em outra instância, para a gente mostrar esses avanços que têm sido percorridos num momento que é tão difícil, e aí a gente vai concordar sim, da mobilidade e infraestrutura no Brasil e em Pernambuco tem dificuldade, tem um problema histórico de financiamento, que não é de hoje, se agravou nos últimos 5, 6 anos com a crise econômica, afetou a capacidade de financiamento dos estados, afetou a capacidade da população a arcar com os sistemas de mobilidade de forma geral, e veio ainda agora a pandemia para tornar essa questão ainda mais delicada. Falando especificamente sobre o metrô, que é o tema do nosso debate hoje. O metrô, primeiro, assim, é uma conquista aqui da região metropolitana do Recife, de Pernambuco, que às vezes a gente até perde essa perspectiva. É um patrimônio histórico, assim, de inúmeros pernambucanos que trabalharam na construção disso e conquistaram algo que boa parte do país não tem, né? O país tem uma deficiência enorme de infraestrutura metroviária e ferroviária, especialmente. E nós temos aqui na região metropolitana, dependendo se você considera por número de passageiro ou por tamanho da infraestrutura, nós temos aí o 3º ou 4º metrô do país. Nós temos um metrô que é maior do que Porto Alegre, maior do que Belo Horizonte, em termos de infra, maior do que Salvador, maior do que Fortaleza. E nós temos capitais super importantes como Curitiba, que não tem metrô, não conseguiu até hoje construir um metrô. Ou seja, nós estamos, na verdade, discutindo um patrimônio que é raro no país e foi uma conquista e resultado do trabalho de muita gente. Então, é fato que a gente tem que trabalhar aqui, Estado, sociedade, União, para que a gente preserve, amplie e melhore essa conquista, tendo como eixo a melhoria da qualidade de serviço. Qualquer arranjo institucional que vá se discutir tem que ter como foco o que é melhor para a população. Como é que o serviço pode ser melhor prestado para a população. E aí eu vou para a questão da pergunta que foi feita relacionada à concessão. Veja, a construção institucional do governo federal hoje cuidar de 6 metrôs, não é só Pernambuco, o governo federal hoje gerencia através da CBTU, né, Minas, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, e através da Transurb, o sistema de Porto Alegre. E não foi por acaso que o governo federal entrou nisso, entrou porque metrô exige um esforço de financiamento, tanto na construção da infraestrutura, quanto na operação, que precisa de participação do Estado. Mesmo quando você tem participação privada no metrô, seja concessão, PPP, qualquer modelo, precisa ter Estado. O privado não consegue construir a infraestrutura de um metrô e garantir sua operação simplesmente com cobrança de tarifas acessíveis para os usuários. Então, por isso que a União, lá atrás, assumiu, financiou, tem uma empresa hoje que gerencia o metrô em 6 praças, inclusive a nossa praça aqui em Pernambuco. Desde lá da Constituição de 88, acho que há 30 anos pelo menos, que surge essa discussão de passar para os estados, não só aqui especificamente Recife, mas também as outras capitais em que a União gerencia metrô. Não é uma discussão trivial, porque por trás dela está a questão de financiamento do sistema. E como eu digo, mais importante que o arranjo institucional é você conseguir um modelo que seja sustentável, que seja melhor para a população, independentemente de se é o público, se é o privado, se quem regula é aqui, se vai ter um financiamento, uma coordenação nacional. Eu acho que o eixo principal é esse. Nesse momento mais recente que a gente passa, e aí vou chegar na pergunta de Roberta, 2019 para cá, a União, mais uma vez, governos anteriores federais também tinham manifestado isso, voltou a manifestar um interesse, primeiro, algo positivo, de realizar um grande esforço fiscal, de fazer uma requalificação dos sistemas metroviários. Esse é o ponto positivo.
houve uma manifestação e sinalizada agora recentemente com um projeto de lei que aportou 2,8 bi de crédito para o metrô de Belo Horizonte. Mas é condicionado aí à construção de um modelo sustentável de operação, em que seria feito aí um estudo de viabilidade para estudar algum modelo em que você tivesse participação do setor privado. Esse modelo ainda não está construído, e aí com esse modelo construído e sustentável de operação do metrô, que apresentasse melhorias na qualidade do serviço, a União teria disposição de aportar um volume de investimento para os metrôs que ela gerencia. E aí melhoraria a infraestrutura e a operação de todos esses metrôs. Claro que é um ponto muito positivo, mas a discussão da viabilidade não é trivial. O Estado de Pernambuco, desde o primeiro momento, tem participado ativamente dessa discussão, mesmo sabendo que ela não é trivial. É uma discussão de financiamento muito delicada. Estudos de viabilidade começaram mais ou menos aí no ano passado, a expectativa era que fosse concluir em 2021, agora no meio desse ano, não foram concluídos, e acho que a gente pode dizer agora assim, não foram concluídos porque tem uma conta que é difícil de fechar, tá? A União tem um desejo aí e uma disponibilidade hoje, e ela sinalizou agora com Minas, de botar um volume significativo de recurso no CAPEX, no investimento, né? Requalificar aí via permanente, na compra de trem, sinalização, no sistema elétrico, em todas as carências de investimento que R$1,5 bilhão que ela gerencia tem. Então, ela tem a disponibilidade de suportar essa conta. Mas a própria conta da operação, então esse é um trabalho que está sendo feito, a revisão de todo o investimento que é necessário para o metrô, e aí acho que o Carlos pode falar melhor do que eu, é um trabalho que está sendo feito, esse diagnóstico de tudo que precisa ser feito de investimento. O segundo diagnóstico é qual é a operação que fica de pé. E aí é o que a gente pode discutir mais ao longo do debate, não é também simples, porque a gente construiu um modelo que é extremamente generoso, né? É um modelo de integração, que as pessoas podem fazer a transição do ônibus para o metrô sem pagar, aliás, diferente de boa parte das outras praças, e evidentemente que é um modelo que, para fechar a conta da operação, não é trivial. Esse estudo está sendo feito, ele não está concluído, e o Estado de Pernambuco só tem condições de se pronunciar e tomar uma decisão com a conta na mesa, inclusive porque a gente aqui, desde 2019, foi criado um programa de parceria de concessão que tem governança. Então, para você tomar uma decisão e chegar na instância política de decisão, você tem que ter uma governança de analisar os estudos, debater com a sociedade os estudos, até chegar à instância decisória, que vai poder, com números à mão, e respondendo a pergunta se esse modelo melhora ou não melhora para a população, que no final do dia é o que importa, tomar a decisão por parte de Pernambuco. Mas estamos acompanhando os estudos, a expectativa hoje é que se conclua até o final desse ano. Uma vez concluído, e aí para diminuir a ansiedade de todo mundo, assim, vai ser disponibilizado, tem que ser feita consulta pública, todas as instâncias de Pernambuco vão ser ouvidas, vai ser debatido, é um tema que precisa ser debatido no momento oportuno. Bom, Roberta já fez algumas anotações, inclusive estava tentando levantar um valor agora com o secretário Marcelo Brutto, mas vamos fazer o seguinte, Roberta, um intervalo rapidinho e a gente volta com o segundo bloco com a perna maior, inclusive, para a gente poder detalhar essas informações que já foram colocadas agora nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Debate em rede. É aniversário da Tupã. Ofertas nota 10 para reformar a sua casa. Confira. Porcelanato polido 62,5 por 62,5. Super Bianco tipo C Elizabeth apenas R$ 44,90. Tá barato demais. Você não pode perder. Torneira de cozinha gourmet cromada de mar apenas R$ 139,90. Na Tupã você divide em até 10 vezes sem juros. Aproveite. Compre no site e ganhe frete grátis. Home Center Tupã. Sua casa mais feliz. A Tupã é 10. Já falei, vou repetir. Sujeira que você não fica. Tô limpando você da minha vida. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Roupa limpa no varal. Chão brilhando e cheirosinho. Eu tô cuidando da casa e da família. Eu tô com a beca cuidando da minha vida. Becker, cuidar faz bem. Produzido 100% com energia verde. Senhor empresário, livre sua empresa da Covid-19. As farmácias diariamente oferecem teste rápido para detectar a Covid-19 nas empresas. 50% de desconto na testagem de 20 ou mais colaboradores. Entre em contato pelo Instagram, @farmácias.diariamente ou pelo WhatsApp 98854-4076. Farmácias diariamente. Aqui nós cuidamos de você.
Nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, tem leilão do Detran Pernambuco no Coliseu. São diversos veículos disponíveis no maior leilão online do Norte e Nordeste. Lances e visitação através do site www.coliseuleilões.com.br. Início às 9 horas. Novos cadastros pelo telefone 81 31 45 9100 ou WhatsApp 982 20 72 33. Leiloeiros Adriano Santos e Pedro Dantas Venceslau. Promoção de pneus novos na base de troca é só na Monobloco. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Aro 16 a partir de R$ 309,90. Pneus com 5 anos de garantia e você pode dividir em 10 vezes sem juros. E mais, alinhamento e o balanceamento de carro de passeio por apenas R$ 9,90. Eu disse R$ 9,90. Vem agora, pois essa promoção é só para os 100 primeiros clientes do dia. Monobloco, o pneu mais barato do Recife. Avenida Mascarenhas e Moraes 945 ao lado da Grilo. 0800 111 7080. Quem é que deixa a roupa bem lavada, a casa limpa e desinfetada? É a Dragão, é a Dragão. É a Dragão, é a Dragão. Quem é que facilita na limpeza, tem qualidade e tradição? É a Dragão, é a Dragão. Sujo, usa Dragão. A pandemia mudou o mundo. E os auditores fiscais seguem firmes no trabalho para garantir que você tenha saúde, educação e segurança. 21 de setembro, Dia do Auditor Fiscal Estadual. Uma homenagem do Sindifisco Pernambuco. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Nordeste, história, cultura e tradições no debate desta sexta-feira às 11 horas. Diversidade folclórica, gastronomia, uma região rica em paisagens naturais, culinária, artesanato e musicalidade. Todos os motivos do mundo para se comemorar o Dia do Nordestino. Nordeste, história, cultura e tradições no debate desta sexta-feira às 11 horas com os artistas Santana. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro. Bia Vilachan. E no compasso do frevo as máscaras vão de esconder aquela essência verdadeira do meu ser. E Almir Rushi. Simbora pra folia! Você diz que ela é bela. Sim, senhor. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Bom, vamos voltando para o debate. Temos muitos assuntos a tratar ainda daqui para o final do programa. Tem mensagem chegando aqui dos ouvintes participando. É impressionante como as pessoas entendem o metrô, Roberta, como um modal importante, como chama a atenção, como tem mensagem já aqui, tem por exemplo o Romero do Recife dizendo o que é que foi feito dos VLTs que não entraram em operação. Júnior do Recife diz, a CBTU vem colocando em risco a vida de funcionários e usuários, pois a empresa tem 97 aprovados em concurso e não contrata o pessoal. Enfim, tem várias reclamações aqui na verdade. Agora, eu lembro, Roberta, que o nosso metrô já foi exemplo de eficiência, de limpeza, inclusive. Década de 90, quando eu vim aqui para o Recife, no comecinho, eu usava o metrô, eu vinha do interior de ônibus, pegava o metrô, fazia integração na Macaxeira, até chegar na cidade universitária que a Androna morava. Então, tudo super tranquilo, sem nenhum problema. O retorno para voltar para o TIP também era a mesma coisa, sem nenhum problema, e achava bom aquele sistema. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa hoje, Roberta. E aí, queria perguntar ao superintendente, como é que está sendo essa questão, né, de lidar com um sistema desse? A gente sabe que não é de agora, né, já vem uma deficiência grande,
mas a gente está trabalhando aí na faixa de 50%, um pouco mais de 50% do orçamento do que se previa de custeio apenas. Queria que o senhor falasse um pouco dessas dificuldades, porque a população reclama muito dos problemas. A gente está com quase 10 minutos de intervalo. Acho que no pico, inclusive, a última vez que eu fiz matéria disso era quase isso, no pico. A queda de demanda, né, de 400 para 200 mil, mais ou menos. Como é que está sendo isso? E até porque toda essa situação tem uma relação com o futuro. Como é que é isso? E queria que Stênio fizesse uma avaliação também sobre o que pode ser feito. A queda, a passagem aumentou, não é suficiente e o passageiro foi embora, né? Superintendente Carlos Ferreira. Roberta, veja só, realmente é um desafio grande, né? A gente conversou já há um tempo atrás. Ocorre o seguinte, o metrô vem aí há longos anos sem investimento e infraestrutura, né? Ficou só aí o custeio e ainda com a redução significativa, né? Quase aí praticamente 50% do necessário para o custeio. Enfim, é como eu falei aí numa entrevista com essa questão de concessão, de privatização, enfim, que ou permanecendo com o público ou sendo aí privatizado, concedido ao privado, a verdade é que o metrô clama por investimento, né? Investimento em modernização, principalmente do sistema. A gente tem uns trens lá desde o início, há 37 anos, os trens da marca Santa Matilde, que eles representam praticamente 70% do nosso custo de manutenção, né? Demanda, necessita de uma modernização na sinalização, né? Sistema de ar-condicionado, enfim. Mas a gente tem um corpo funcional, uma equipe muito boa, muito comprometida, e a gente tem aí, aos trancos e barrancos, se esforçado para minimizar esses transtornos que aí têm sido noticiados e que acontecem. Agora, por outro lado, embora com todas essas dificuldades, quando o pessoal, as principais queixas do metrô, através lá da informação da ouvidoria, é a paralisação, obviamente, do sistema, né, atraso, que aí causa o aumento lá no headway, e era também a presença de ambulantes, né, a insegurança que realmente era muito, muito maior do que hoje é, né? A gente conseguiu aí com aquele convênio da PM minimizar muito, coibir a presença de ambulantes, que inclusive nada contra ambulantes, só que por lei é proibido o comércio ambulante dentro das estações. Aí caberia aí a prefeitura, o poder público municipal, organizar fora, enfim, essa questão dos ambulantes. E com isso diminuiu muito a sujeira, né? A sujeira nas estações, nos trens. Mas, sim, e aí quando você coloca também a quantidade de viagens e você faz um comparativo com o número de interrupções, de paralisações, isso dá um percentual de 0,08%. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa, não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom. Agora que demanda investimento, isso aí é fato, a gente tem lutado isso desde eu entrei aí no ano passado, a gente tem lutado lá em Brasília, a administração central, lá com o ministro Rogério, mas o fato é que demanda investimento, não tem outra saída, é um modal extremamente importante, além de você facilitar um transporte em massa, você facilitar o transporte do usuário do ponto de vista da mobilidade. Você também tem um aspecto social, tem um aspecto do desenvolvimento do entorno do metrô, né, das cidades envolvidas. A gente vê aí em Recife, mas assim, São Paulo, o imóvel é perto da estação do metrô, enfim. E, inclusive, esse que você falou, o Wagner falou, pessoal, vamos resgatar o metrô de antigamente, lá da inauguração, que a gente até podia, eu me lembro, Tânia Passo, lá do Diário, falou, eu ia antigamente, pegava ali o metrô lá na estação Antônio Falcão, ia para o centro, mas hoje eu não vou mais porque eu não tenho onde estacionar meu carro com segurança, e aí pegar o metrô. Enfim, são diversos problemas que demandam realmente investimento. Não é por ineficiência
do poder público estar gerindo o metrô. O fato é que não é uma coisa desse governo, isso aí já tem vários anos aí com essa falta de investimento. A gente sabe que o poder público aí há décadas que veio priorizando o modal rodoviário em detrimento do ferroviário, né? E, enfim, é o que a gente está realmente tirando o leite de pedra e dizendo que realmente tem que haver investimento, não dá mais para ficar da forma que está. É aquela história, não é porque você necessita de 200 e lhe vem 100, vem 100 em um ano, aí você ainda aguenta, vai fazendo, mas vem 100 em 2 anos, vai sendo contingenciado ao longo aí de 10 anos, chega uma hora que realmente vai entrar em colapso. Bom, Estênio Coentro, necessita-se de investimento, isso sabemos, mas quando fala-se em investimento, depende de recursos. Será que o governo tem recursos? E quando o governo mesmo sinaliza com recursos, a gente fica com aquela dúvida. Há também interesse do poder público em resolver a questão, né? Porque recursos sempre faltam em todas as áreas. Qual seria a solução, hein, Estênio Coentro? Marcelo, eu queria resgatar a sua fala e lhe cumprimentar pela sua competência. A gente sabe que você é um técnico muito qualificado, mas a discussão não é a discussão técnica, a discussão é política. Então, no dia que empresário de ônibus tirar o pé de cima do sistema de transporte e deixar que, de fato, essa decisão seja tomada, essa decisão ela já tem exemplos no mundo todo. Se eu vou para aqui, eu estou em Salvador agora, vim conhecer o metrô daqui de perto, porque eu falo dele, falo de Fortaleza, e o metrô daqui funciona bem, tem 5,6 bilhão de investimento, é uma concessionária privada, e o metrô funciona, que é uma maravilha, é de qualidade. Se você, há 2 anos atrás, eu até já fiz matéria sobre isso, eu passei 3 meses em Londres estudando o binômio habitação-transporte, né? Lá tem investimentos pesados no metrô. O metrô lá conta com 400 quilômetros, 268 estações e transportava, antes da pandemia, 5 milhões de passageiros por dia. Se você vem para o metrô do Recife, você vê que ele, quando foi feito o investimento, o superintendente foi há cerca de 5 anos atrás, no governo Dilma, ela substituiu metade dessa frota aí e o custo foi muito pequeno, porque o custo alto do metrô é a via permanente, é desapropriar. Metrô de superfície em Londres, metade é superfície, metade é underground, que ele chama, é por baixo do chão, e o caro é a via permanente. Trem não custa caro, um trem custa 20 milhões de reais, ou seja, para você recompor a frota que você precisa, que você gasta metade do orçamento, superintendente, em recuperar trem Santa Matilde de 1984, uma frota nova, para você substituir outros 15, para recompor a frota original de 30 trens, vai gastar aí uns 300 milhões. Aí você pergunta, o Estado tem dinheiro? Tem sim. O Estado aporta no sistema de transporte por ônibus 250 milhões de subsídio por ano. O Estado agora está fazendo um programa de investimento em rodovia de 5 bilhões de reais. Então, dizer que o Estado não tem dinheiro também não é verdade. Quando a decisão política tem que ser tomada. Tecnologia para fazer isso, a gente aprende aqui, aprende em Salvador, aprende em Fortaleza, aprende em Londres, ou seja, a gente tem a capacidade de fazer essa modelagem necessária, né? Desde que as forças econômicas deixem o governo trabalhar. E eu não sei se é isso que está acontecendo, se estão deixando trabalhar. Senão vai ficar no gerúndio, Marcelo. Vai entrar o próximo governo e a gente vai ficar fazendo estudo de viabilidade, qual é a melhor solução. A decisão é política. De fato, é a decisão política. Então, quando a gente fala em investimento, Wagner, tem dinheiro sim. Hoje, para esse metrô rodar, meus colegas do metrô, superintendente, que também estão conosco lá no Conselho Regional de Engenharia, falam em um número de 500 milhões de reais para você ter dignidade nesse metrô. 500 milhões de reais é 10% do que o governo do Estado está investindo em rodovia. Ou seja, você comprava mais 15 trens, você melhorava a sinalização, as condições de segurança, aquelas maquininhas que a população nem conhece, de alinhar o trilho, né? Que precisa alinhar o trilho toda vez que o trem passa, você precisa de 20 máquinas daquela. A última informação que eu tive é que só tinha 4 máquinas dessas funcionando, ou seja, os problemas que ocorrem também é desalinhamento do trilho, falando uma linguagem coloquial, ou seja, são investimentos baixos para que você volte a ter um serviço bom, né? Então, eu não acredito que seja falta de recursos. Eu já disse no outro programa, a decisão é política.
E só para fechar esse primeiro aspecto, as tarifas, todas elas são muito parecidas. Não vou aqui fazer uma casa de câmbio, Wagner e Roberto, não é casa de câmbio, não. O sujeito mora em Londres, ele ganha em libra e gasta em libra. A tarifa em Londres é 3,5 libra, a tarifa média que eles têm. Tem tarifa de 1,5 para horários especiais. A tarifa de Salvador é R$ 4,10. E a de Fortaleza, que eu vi hoje de manhã, é R$ 3,60. Ou seja, nós estamos falando de uma tarifa que cobre os custos em Salvador, recupera o capital, os 5,6 bilhões investidos, e paga a operação dele. Então, também não é a tarifa que está fazendo a diferença nessa história. Nós estamos com uma tarifa muito parecida, seja em libra, seja em euro, seja em real. Então, está faltando só a decisão política. Tem o dinheiro, tem o conhecimento, tem. Agora, falta priorizar. É só isso. A discussão sempre vai ser essa. Quando o governo federal quis colocar na mão do Estado uma bronca do tamanho da BR-232, lá no governo Jarbas, ele pegou metade do dinheiro da CELP e reformou a 232. A 232 ficou uma maravilha. Até hoje, o Estado tem, acho que, 250 milhões de reais para receber do governo federal. Do mesmo jeito que o sistema de transporte público, que o metrô desempenha um papel importante, está devendo dinheiro ao metrô. Ele não repassa o recurso do serviço que o metrô presta para o serviço, para o transporte das pessoas. Ou seja, está desarrumado isso. Você precisa agora dar um norte, né? Eu reconheço a fala competente do Marcelo, tem que estudar, tem que calibrar, e eu entendo tudo isso, Marcelo. Eu sou engenheiro de formação e tenho absoluta consciência que a gente precisa ter muito bom planejamento, mas está na hora de tomar a decisão. A decisão é, vamos iniciar pelo começo. Uma jornada longa como essa, a gente tem que dar o primeiro passo. Repasse o dinheiro para a CBTU, para poder o superintendente pagar a manutenção do trem. Precisa fazer isso? Precisa. O Estado deve, o Estado arrecadou através da sua Câmara lá de compensação. Vamos bancar a recuperação do metrô como uma forma de interesse e negociar isso com o metrô do Recife. Vamos fazer isso? O Estado pode fazer isso. Tem dinheiro. Arruma mais 200 milhões, 300 milhões, faz um convênio, compra trem novo, entra como contrapartida do Estado. Ou seja, se tiver decisão política, solução tem. Ela é do curto prazo, ela melhora a mobilidade urbana rapidamente, ela devolve segurança para o passageiro, conforto para o passageiro, e vamos tocar o barco. A gente tem que fazer um plano com ação de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Antes de Marcelo Bruto responder, Roberta, você ficou com uma dúvida em relação ao bloco anterior, não é isso? Pegando carona até no que Estênio Coentro colocou, eu já dei matérias com isso, aí queria trazer para Marcelo e para o superintendente. O valor não seria 500 milhões, inicialmente era de 800 a 1 bilhão, e já vai em 1,5 bilhão o valor previsto de investimento para equilibrar o metrô do Recife e torná-lo atrativo. Eu queria que Marcelo falasse sobre isso, e o superintendente, que embora a questão seja de Brasília, o senhor deve saber o quanto o senhor precisaria para colocar o metrô em ordem. Secretário Marcelo Bruto. Roberta, desculpa, você perguntou e eu não escutei, me avisaram aqui. A estimativa inicial, colhida com o próprio pessoal da CBTU, era na faixa de 1 bi. Ao longo dos estudos foi se vendo que, na verdade, a necessidade é maior, para você deixar, na verdade, o metrô completamente requalificado, e aí envolvendo via permanente, compra de trens necessários para manter um bom nível de serviço, sinalização, o investimento é bem maior. Eu não tenho ainda esse número fechado, tá? E, inclusive, porque o trabalho está ainda revisando, até porque o número deu bastante alto, mas, assim, o investimento necessário vai ser acima de 1,5 bi. Aí eu volto um pouco para a questão de Estênio. E só registrando, Roberta, uma vez fechado, vai ser disponibilizado, vai ser objeto de abertura para amplo debate aí com todo mundo, certamente. É claro que toda decisão no âmbito da administração pública envolve a decisão política, mas a decisão política tem que ser construída tecnicamente, ser sustentável, porque decisão política sem um embasamento técnico, sem os números e as evidências na mão, a gente já viu no que é que deu em vários episódios da nossa história. Então é isso que está sendo feito, está sendo estudado para que a decisão seja aquela melhor para o usuário. Quando a gente fala que a União, por exemplo, não tem um papel e que o Estado deve assumir e tal, eu acho que a gente precisa colocar a União sim na discussão da mobilidade. Veja, diversos assuntos que envolvem competências de estados e municípios, o mais recente é saneamento, em que tem um desafio enorme de coordenação e de financiamento. A União entrou
para apoiar estados e municípios a resolver, porque há dificuldade de estados e municípios de financiamento e de coordenação das suas ações entre eles. A União entrou forte agora no saneamento. Mesmo quando a gente discute a possibilidade, a União é uma decisão da União, se ela quer ou não quer continuar operando, mas tirar a União da discussão da mobilidade, eu acho que é um passo atrás. A gente precisa da União, sim, na discussão de mobilidade, seja na operação, seja no financiamento, seja na coordenação. Isso é importante. E o segundo ponto que eu queria destacar também, em relação à tua pergunta, veja, o desafio maior do que o investimento é o desafio da operação. O desafio do investimento, seja 500, seja 1,5 bi, seja 2 bi, a conta que se fechar, é um gasto que você faz num determinado momento e que todo esforço que você pode fazer, financiar, buscar parceria com a União, você resolve. O grande desafio, na verdade, é botar uma operação de pé. E veja, pegar Fortaleza e Salvador, por os casos, por exemplo, que você citou, que os estados assumiram. Os estados só assumiram, só tiveram seu metrô 20 anos depois do Recife, depois de uma grande equação econômico-financeira construída com a participação da União. Então, o metrô de Salvador, ele foi concedido, mas ele não se viabiliza nem a construção, nem a operação com aquela tarifa que é cobrada do usuário. O investimento, ele conta lá, se você olhar lá o contrato da PPP de Salvador, você vai ver isso, um aporte que é feito pela União para viabilizar a infraestrutura e um aporte que é feito pelo Estado para viabilizar a operação, uma tarifa a 4 e pouquinho que está lá. Então, a equação econômico-financeira, quando você vê, não é só a questão de financiamento do investimento, que até seria um problema menor, é mais equacionável. Financiamento da operação, e aqui o nosso desafio é muito grande, porque o nosso sistema é grande e nós fizemos um esforço enorme de incorporar as pessoas, né, com mais generosidade tarifária, que não tem nos outros sistemas também. Se olhar Porto Alegre, se olhar Belo Horizonte, se olhar até Salvador, tem, por exemplo, cobranças de tarifas de integração. Nós não optamos por isso, né, só optou aqui por modelos separados para onerar ao mínimo a população. Isso leva um desafio aí. Se você olhar a parte de operação da CBTU, o grande desafio hoje de sustentabilidade da CBTU, de fazer manutenção e investimento, é porque, na verdade, ela tem um baita problema de receita e despesa, né? Tem uma diferença muito grande na receita e despesa da operação, tira o investimento da jogada. Então, a grande complexidade de você fechar uma conta e algo que seja sustentável é essa, porque a gente poderia estar aqui discutindo, vamos fazer obra, e daqui a 5 anos íamos estar aqui nós de novo discutindo porque não teve manutenção, porque o metrô se deteriorou. Então, é necessário, sim, fazer uma análise, não só do investimento, mas da capacidade do metrô de se manter no médio e no longo prazo com um bom nível de serviço. Agora, Roberto, para fechar esse bloco, você ainda tem uma dúvida com o superintendente, eu queria que aí o superintendente entrasse um pouco aí nessa discussão para dizer o tamanho do problema que ele tem, quanto seria, porque os valores mudam muito. Roberto, na realidade é o seguinte, esses valores é por uma questão interna, ou seja, para o metrô hoje, na mão da CBTU, na mão do poder público, ele modernizar, e assim seria o mínimo do mínimo, foi estimado em 500 milhões, entendeu? Agora, para que a coisa haja modernização e ampliação, enfim, para eventual concessão e tudo, aí o número é outro. Aí demandaria esse valor aí de 1 bi, na época, o dado que eu tive era 1.200 bi, mas enfim, tem muita coisa atrelada a câmbio, a dólar e tal, eu acredito que seja aí no mínimo de 1,5 bilhão. Mas esse valor de 500 milhões, que aí a gente sabe, o pessoal lá sempre comenta, é para fazer o mínimo do mínimo, é recuperar as máquinas especiais que estão, com maioria, quebradas, isso aí impacta no retorno da composição para a operação, quando quebra, enfim, então uma série de coisas, sinalização, então seria, digamos, o mínimo para a gente deixar a coisa mais ou menos organizada com o poder público, né, com o poder público federal, seria nesse valor de 500 milhões. Mas aí para concessão, para que fique a coisa realmente redonda, tinindo, aí seria esse valor aí maior, até porque tem a questão também de pessoal, de tudo, aí o número realmente é bem maior. Bom, fechamos o segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com a terceira e última parte do debate. Debate em rede. Você não pode perder essa grande novidade. Agora você pode fazer suas compras no Atacadão com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. É isso mesmo! Pague as suas compras hoje mesmo no Atacadão com os cartões de crédito Mastercard, Visa, Elo ou com os vales alimentação, Ticket, Alelo, VR e muito mais. Essa é a oportunidade que você queria de levar mais lucro para o seu negócio e mais economia para a sua casa. Aproveite! Atacadão, o lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
negócios. Tava faltando quem apoiasse a sua ideia de negócio? Agora não falta mais. Acompanhe toda segunda-feira as dicas imperdíveis do Sebrae para você que quer abrir um negócio ou acelerar o crescimento da sua empresa. Fique ligado, não perca nenhuma dica e venda mais com a sua marca no digital. Além disso, entre em contato gratuitamente com os consultores do Sebrae através do app, do site ou pelo número 0800 570 0800, por meio de ligação ou WhatsApp. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Armazém Coral, materiais de construção. Tem variedade, atendimento, sempre perto de você. Armazém Coral, confiança e tradição. Pra reformar ou pra construir o que você precisa, acha aqui. Armazém Coral é muito mais economia, perto de você no seu dia a dia. Armazém Coral acha aqui materiais de construção, economia perto de você. Amaciante multiuso água sanitária Dragão. Sujou, usa Dragão. A Capricho tem uma linha completa de biscoitos. Experimente a Cream Cracker, a Mamma Mia, os wafers e também os recheados futurinhos. E você não pode deixar de provar os cookies da Capricho. São crocantes, derretem na boca e vêm com gotas de chocolate. O delicioso Cookies Festa, feito no sabor de baunilha, com gotas de chocolate e confeitos coloridos. São um espetáculo de sabor. Quando for ao supermercado, use máscaras e não deixe de levar cookies da Capricho. Velho conhecido do café da manhã e do jantar. Só que agora eu quero mais. Quero ovo no almoço. Ovo no almoço, ovo no almoço. Tudo fica mais gostoso. Nutritivo e saboroso. Eu quero ovo no almoço, ovo no almoço. O sabor é um alvoroço. Ovo não pode faltar. Ovo, um alimento completo. Uma dica, a VIP. A pandemia mudou o mundo. E os auditores fiscais seguem firmes no trabalho para garantir que você tenha saúde, educação e segurança. 21 de setembro, Dia do Auditor Fiscal Estadual. Uma homenagem do Sindifisco Pernambuco. Nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, tem leilão do Detran Pernambuco no Coliseu. São diversos veículos disponíveis no maior leilão online do Norte e Nordeste. Lances e visitação através do site www.coliseuleilões.com.br. Início às 9 horas. Novos cadastros pelo telefone 81 31 45 9100 ou WhatsApp 982 20 72 33. Leiloeiros Adriano Santos e Pedro Dantas Venceslau. Rádio Jornal, no pique da informação. Leonardo Vasconcelos. Continuamos a nossa cobertura aqui na 48ª edição da BAV Expo Ecolab, considerada a maior feira de turismo das Américas, que está sendo realizada aqui no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O governo do estado e a Prefeitura do Recife estão com estandes aqui no evento. A gente vai conversar agora com o secretário de Turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes, que vai explicar qual a proposta do espaço aqui. Nesse momento é fundamental para que as coisas possam se reorganizar. O Pernambuco vem se colocando de maneira muito forte nessa retomada. É a retomada mais rápida da malha aérea em todo o país. Nós já estamos resgatando aí também a ocupação da rede hoteleira e Pernambuco vem crescendo muito no turismo, ainda num período que ainda é desafiador. E o momento é justamente para isso, para que a gente possa estreitar as relações, realizar negócios, falar dos novos produtos de Pernambuco, fortalecer os produtos já conhecidos, mostrar a segurança em razão da pandemia, os protocolos que são cumpridos, os selos, para que os visitantes tenham segurança de visitar aquele local e também mostrar a eficiência nessa retomada. Então, esse é o trabalho que a gente vem realizando aqui na Feira BAV. E agora a secretária de Turismo do Recife, Cacau de Paula, vai detalhar a proposta do estande da capital pernambucana. É mostrar seus produtos turísticos, seus roteiros, sua força enquanto cidade. Então, a gente já está sentindo o impacto da retomada do turismo na nossa cidade e a gente quer incentivar, quer aumentar o número de turistas para a nossa cidade, a venda dos agentes de viagens, também fazer esse contato com eles. Então, foi pensando nisso que nós decidimos ter esse protagonismo, ter o estande de Recife aqui na BAV. Ok, muito obrigado. Leonardo Vasconcelos, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo.
Nordeste, história, cultura e tradições, no debate desta sexta-feira às 11 horas. Diversidade folclórica, gastronomia, uma região rica em paisagens naturais, culinária, artesanato e musicalidade. Todos os motivos do mundo para se comemorar o Dia do Nordestino. Nordeste, história, cultura e tradições, no debate desta sexta-feira às 11 horas com os artistas Santana. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro. Bia Vilachan. E no compasso do frevo as máscaras vão de esconder aquela essência verdadeira do meu ser. E Almir Rushi. Simbora pra folia! Você diz que ela é bela. Bela, sim, senhor. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Bom, alguns questionamentos interessantes chegando aqui por parte dos ouvintes. Eu quero passar para o doutor Estênio Coentro, porque, por exemplo, doutor Estênio Coentro, tem o ouvinte Alisson aqui de Jaboatão dizendo: o que é que falta para privatizar o metrô do Recife? Não aguentamos mais o metrô ruim, funcionando com altos... botou alto, e funcionários com altos salários. Tem que entregar para a iniciativa privada. Aí eu já coloco uma questão, doutor Estênio. Se não sai a privatização, por que não há possibilidade de ter uma estatização plena, então, por exemplo, né? João, de Jardim São Paulo. Qual o estudo que demonstra cientificamente que é impossível construir metrô subterrâneo no Recife? Eu acrescento aqui, doutor Estênio, eu tenho medo de passar até no túnel da abolição, que de vez em quando alaga. Imagina um metrô subterrâneo aqui no Recife. E tem outro ouvinte aqui também de nome João que diz também: a equação financeira é fácil, a econômico-financeira é simples. Tem que vir de múltiplas fontes de financiamento. Setor privado, governo federal, governo estadual, governo municipal, bancos estatais, bancos de fomentos internacionais. Bom, eu sei que o senhor fez algumas anotações também e eu estou trazendo apenas aqui o relato das pessoas que estão acompanhando o programa, que inclusive reclamam muito também, doutor Estênio, do intervalo entre os trens do metrô. 10 minutos é muito tempo para quem tem, evidentemente, um compromisso no seu dia a dia, com trabalho, com escola, enfim, com qualquer outra coisa. Fica à vontade, doutor Estênio. É muito interessante, né? A percepção, quando você fala uma linguagem coloquial, isso, que fala a linguagem do povo, ele sabe exatamente o que é que você está falando, né? Investimento não é problema. Recurso para investir, Marcelo, você sabe bem, aqui em Pernambuco nós temos um excelente exemplo, que foi a questão do saneamento, né? E como foi isso? Montou-se a equação financeira, acho que a conta na época era 16 bilhões de reais, o governo do estado entrou com um pedaço, a BRK ambiental com outro pedaço, e os dois vão buscar o resultado na tarifa. Ou seja, a modelagem do processo é também uma decisão política. Se eu pego o metrô do jeito que está e vou investir, a consequência vai surgir anos na frente. Ou eu subsidio, ou a tarifa paga. Essa é uma questão econômica e financeira. Eu volto sempre para dizer... A questão de privatizar, Wagner, que você falou aí, o metrô de Londres era estatal. De 1850 o metrô é estatal, na época de Margaret Thatcher ele foi privatizado e foi retomado, porque deu tão errado na mão do privado, e olhe que o Reino Unido é um dos países ícones do liberalismo, né? Foi privatizado e voltou para a mão do poder público. Por quê? Porque lá o investimento, eles concluíram a linha vermelha há cerca de 2 anos atrás, foi de 19 bilhões de libras. É a linha mais longa do metrô de Londres, tem 117 quilômetros. Então, veja, também é uma decisão política. Se eu vou ter o capital, se o Estado brasileiro ou o Estado de Pernambuco não tem o dinheiro, eu chamo o privado para dizer como é que é a composição da tarifa. Eu vou querer que você faça o investimento, eu vou entrar, o superintendente Carlos sabe quanto é que custa, qual é o valor desses 68 quilômetros de via permanente e dessas 30 estações. Vale alguns bilhões de reais. Isso é o ativo do Estado. Ele já fez o investimento. Eu vou precisar agora melhorar. Então, eu vou buscar no privado que tem capacidade de pegar esse dinheiro mais rápido. A questão de privatizar ou não é uma pergunta muito simples. Quem é que entrega melhor resultado? Quem é que entrega o melhor resultado? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, no setor público, essa entrega de qualidade. A gente tem muito problema de entrega.
o privado entrega de melhor qualidade, desde que ele seja de fato fiscalizado, o que não ocorre com os ônibus. Os ônibus estão aí, vai para a Praça do Derby de 5 horas da tarde e você vê o que é que está acontecendo. Com faixa azul dos dois lados, com tudo, vai lá ver o que é que está acontecendo. É passageiro no meio da rua, passageiro levando chuva, é ônibus lotado, ou seja, se não fiscalizar a operação, aí sim o papel do Estado é fiscalizar, a entrega é ruim, seja pelo privado, seja pelo público. Tem sim que fiscalizar e fiscalizar de forma adequada. Roberta, temos o superintendente Carlos Ferreira e Marcelo Bruto e pouco tempo. Tem um minuto para cada um. Uma pergunta para você e um minuto para cada um responder. Eu queria só do superintendente se há uma perspectiva aí, já com essa perda de demanda, né, que está se mantendo no metrô, qual a estratégia e se tem uma previsão desse intervalo melhorar aí para a população. Olha, com relação a investimentos, a gente está lutando, tem um cenário aí positivo para esse ano. Já estão aí o ministro sinalizou alguns, desde o ano passado, né, alguns investimentos aí para a reforma da coberta de estações, alguma recuperação de máquinas especiais, até da niveladora, algumas máquinas aí, são 5 milhões, mais 15 milhões das cobertas, algumas readequações lá na estação de Pontezinha. Mas assim, o headway hoje, em 10 minutos, ele é aceitável. Entendeu? Quando você coloca, ele não é nada, como eu digo, do outro mundo. É quando você coloca esse valor, tanto com relação ao header, como com relação ao número de quebras, quando você faz aí o comparativo com a quantidade de viagem, entendeu? Mas e aí a nossa luta continua para atrair mais investimentos, estamos lutando aí para ver se a gente consegue melhorar. Essa questão das máquinas, né, a gente tem muita máquina lá quebrada, a grande maioria, a gente precisa realmente organizar, reparar esses equipamentos, que isso aí vai, de fato, impactar nesse não aumento, pelo menos, nesse intervalo. Fato que a gente realmente está numa situação hoje, digamos, não confortável, mas eu digo, não está numa situação tão crítica diante da redução da demanda. Isso aí é um fato. Você consegue, hoje a gente está praticamente operando com 50% do que a gente transportava no período pré-pandemia, né? Se a gente hoje estivesse transportando a mesma quantidade de passageiros, aí realmente a situação estaria bem pior. Agora, Roberta, para a gente fechar, tem um minuto para o secretário Marcelo Bruto e você faz a pergunta, por favor. Não, eu queria saber disso mesmo. Queria ver se Marcelo adiantava mais essa perspectiva, né? A gente percebe que o problema do metrô a cada dia aumenta e diante desse cenário do Estado ter que assumir, porque agora, depois do que Estênio Coentro disse, vai ter que assumir de todo jeito, não tem como correr mais do páreo. Como é que vê essa questão, né? Porque cada dia o problema aumenta mais, isso influencia... Um minuto, por favor, secretário Marcelo Bruto. Como eu disse, Roberto, acho que é final do ano, acho que a expectativa hoje é terminar esse estudo, e eu acho que ao fim desse estudo nós vamos ter, junto com a União, que trazer uma conclusão, né, e um caminho de sustentabilidade do metrô e de viabilização desse investimento grande que a União já anunciou lá para Minas. De alguma forma, seja com PPP, seja com não PPP, tem que se apontar esse caminho. E como eu mencionei, acho que o investimento, a sinalização de Minas foi de que a União topa botar, o desafio é fechar essa equação do custo operacional. Hoje, você pega hoje os relatórios da CBTU do metrô do Recife, você tem 270 milhões, mais ou menos, 270 milhões de déficit operacional. Então, o problema é o investimento com ele ser sustentável ao longo do tempo. Senão você vai investir e depois você não consegue manter aquele equipamento. Mas, como eu falei, nossa expectativa é concluir esse estudo e, uma vez concluído, todo mundo vai ter a possibilidade de debater, de discutir, e o importante é que o principal eixo de decisão seja o que for melhor para o usuário. Bom, é um assunto que a gente poderia passar aqui, Roberta, a tarde inteira ainda tratando. Vamos esperar o fim do ano. Vamos esperar mais tempo, evidentemente, mas você, evidentemente, vai trazer mais detalhes dessa conversa que tivemos aqui, vai também destrinchar esses números para o nosso ouvinte que esteve acompanhando da Rádio Jornal agora. Então, é só acessar o Jornal do Comércio na internet, jc.com.br, na coluna Mobilidade. Então, Roberta Soares vai detalhar tudo o que discutimos aqui no debate de hoje. Infelizmente, o tempo é curto para um problema tão grande, né? De qualquer forma, nós agradecemos a disponibilidade dos senhores, o superintendente do metrô do Recife,
Carlos Ferreira, há também o secretário executivo de Parcerias e Estratégias da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, Marcelo Broto, e ao engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, vice-presidente do CREA Pernambuco, Estênio Coentro. E a você, Roberta Soares, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui com os ouvintes da Rádio Jornal. Aos senhores, mais uma vez, muito obrigado, um abraço, e a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã também aqui na Rádio Jornal, às 2h30 da manhã. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Na hora do almoço, o Screte de Ouro oferece o melhor cardápio de informação para você. 12:30, a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. 12:35, o assunto é futebol primeiro tempo, com todas as notícias do seu time apuradas pela melhor equipe de esportes do Nordeste. 1:05, o comentário de Maciel Júnior, o bom de bola. 1:15, o assunto é futebol segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Screte. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Força do rádio. Quem conhece, confirma. Professor Eduardo Barreto Médici, mestre em comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O rádio continua sendo o meio de comunicação de massa com maior alcance, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. É o meio que tem maior audiência. Se a gente somar a audiência de todas as emissoras de rádio do Brasil, a gente vai ver que ele tem mais audiência do que a TV durante 18 horas por dia. O rádio é aquele meio que a gente ouve no carro, a gente ouve tomando banho, tomando café da manhã, a gente ouve sempre que tem que fazer outra coisa. E cada vez mais as pessoas estão ocupadas, cada vez mais as pessoas têm menos tempo para parar os seus afazeres, para se dedicarem a algum meio de comunicação. Daí a força do rádio, que continua imbatível nesse aspecto. E daí a importância da informação no rádio. O rádio é a maneira de alcançar as pessoas onde elas estão e levar a elas as informações que são imprescindíveis para a vida delas. Rádio Jornal. Edição do meio-dia. 12h mais 2 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Estamos ao vivo também na internet. Você pode assistir e participar pelo YouTube no canal da Rádio Jornal ou na nossa página do Facebook. Vamos aos destaques de hoje do Edição do Meio-Dia. Depósito clandestino de fogos pega fogo na zona rural de Limoeiro, no agreste do estado. Caminhão bate em poste e deixa sem luz o bairro do Ibura, na zona sul da capital pernambucana. Câmara aprova retorno de gestantes vacinadas ao trabalho